Então, pessoal, muito boa noite para todos. Estamos iniciando a nossa aula número 2 de Direito Internacional Público, DIP, né? Então, na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre o programa do curso, sobre como ele vai funcionar, sobre o plano de ensino, né? Toda essa parte mais burocrática, digamos assim, da nossa disciplina. E iniciamos tratando sobre alguns conceitos e trazendo algumas provocações sobre o direito internacional. Nessa aula, e aí me perdoem um pouco a voz, porque acabei falando muito na aula passada, na aula de ontem à noite, e fiquei um pouco sem voz. Às vezes, quando a gente não faz um intervalo muito grande, isso acontece. Mas não há problema, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente efetivamente vai ingressar nas primeiras discussões que são importantes, né? Eu vou compartilhar com vocês até um PPT, que é a nossa aula 2, e também, né, nós tínhamos duas leituras para serem realizadas durante as nossas aulas, e a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. Gente, importante dizer, né, existia um texto de apoio que eu coloquei, falando um pouco sobre a importância do DIP, né, a importância do direito internacional público do ponto de vista da estruturação do direito como um todo, e também uma série de podcasts do professor Rui Badaró, que é irmão do professor Gustavo Badaró, uma família de grandes juristas, né, e que contribuem muito e de maneira muito tranquila, né, muito lúdica, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre os elementos constitutivos de um Estado. Assim como em ciência política, entender como se forma um Estado e a provocação que nós fizemos falando do Rose Island, né, que é a tarefa dessa disciplina, é a tarefa desta unidade, aliás, é também importante do ponto de vista do direito internacional, não só do ponto de vista da ciência política, não só do ponto de vista da introdução ao direito, tá? No sentido de se compreender essa ideia de soberania, essa ideia de institucionalização do direito público como um todo, seja interno ou externo, mas também do direito internacional. Então, revisar esses elementos constitutivos para nós é fundamental. E aí vocês viram, né? E mesmo que aqueles que não conseguiram assistir totalmente o filme via Netflix, mas assistiram lá, pelo menos o trailer, né? Deu para entender um pouco que houve a formação de uma pequena ilha, né? Onde se mostrou ali, onde se tinha lá uma população que nem sempre era uma população fixa. Então, algumas questões que são importantes para a gente começar a pensar. Relembrando, né, gente, os elementos constitutivos de um Estado, ou seja, se convenciona, então, que os elementos constitutivos de um Estado vão ser o seu território, o seu povo e a existência de soberania. Então, esse é o grande ponto, né? É a grande linha que nós não podemos perder de vista. Então, toda vez que a gente falar da existência de um Estado, ou para que a gente pense o reconhecimento de um Estado, nós temos que ter pelo menos esses três elementos. E isso se convencionou a partir de instrumentos internacionais, porque havia um grande problema no sentido do reconhecimento estatal. E como eu disse para vocês, por vezes a gente tem uma vinculação no direito internacional muito mais política do que necessariamente jurídica. Então, vamos entender esses três elementos, vamos pensar um pouquinho sobre esses três elementos. Então, a ideia de território, gente, isso é muito importante, ela tem uma ideia de base física, né? Então, a porção efetivamente física e territorial do ponto de vista do globo terrestre, né? Então, essa é a perspectiva para que se possa delimitar, né? E para que se possa efetivamente entender o que é território. Então, eu não posso criar um elemento, por exemplo, que seja fora do que nós chamamos de mar territorial, por quê? Porque nós temos uma subdivisão, tá, dentro desse universo, e não há uma propriedade efetiva em relação aos oceanos, os chamados mares, né? Então, se eu criar uma estrutura dentro de um mar,
que não esteja vinculado a um território, isso não faz com que eu tenha o reconhecimento de um novo território ou de um novo espaço. Então, é efetivamente a base física que vai ser pensada ali. E esse território é o que a gente diz, né, de país, né, ou Estado propriamente dito. Então, o país não é necessariamente o seu povo, ou a ideia de nação, né, uma ideia mais lúdica. Né? A ideia de país é o que nós chamamos efetivamente de limites territoriais. Né? Então, isso é importante para que a gente tenha essa ideia de unidade geográfica e também de localização determinada, de fronteiras. Né? Então, isso é fundamental também para, é, para o direito internacional. Né? E essas normas, essa unidade jurídica que vai ser demarcada dentro desse território, ela vai afetar uma determinada população, que é o chamado povo, que é o nosso segundo grande elemento constitutivo, né? E que a gente vai começar a pensar. E aí a gente relembra até mesmo as indicações do próprio professor Canutilho, que é um grande constitucionalista, que ele vai dizer o seguinte, olha, povo é a população do Estado considerada no seu aspecto puramente jurídico. Ele é um grupo humano encarado na sua integração numa ordem estatal determinada. É um conjunto de indivíduos que sejam submetidos às mesmas leis, são cidadãos de um Estado. Ou seja, a gente não pode simplesmente dizer, olha, povo é aqueles, são aquelas pessoas que se reconhecem como, né? A gente costuma ouvir muito isso externamente, mas eu me reconheço como brasileiro, eu me sinto brasileiro, até alguns dizem, eu me sinto gaúcho, né? Enfim, tudo bem dizer isso, mas isso não é reconhecido do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque se essas pessoas, se a lei não diz que essas pessoas estão submetidas a este conjunto de lei estatal, a este conjunto de leis daquele estado, daquele país, isso não é considerado povo. E até porque, gente, isso é fundamental quando a gente pensa no próprio direito constitucional. Né? Então, nós temos lá nos fundamentos da Constituição de que todo poder emana do povo. A gente lembra disso, né, o tempo todo quando falamos em direitos, mas isso é fundamental para que a gente tenha essa compreensão. Afinal de contas, se todo o poder emana do povo, este povo tem que estar submetido àquela legislação ou até mesmo àquela Constituição, sob pena de nós não termos um controle social efetivo desses indivíduos. Já o conceito de soberania, e nós reconhecemos que esse conceito de soberania ele parece muito abstrato, né? Quando a gente fala nessa ideia de força, ou de um sistema organizado de força que foi pensado lá no Estado moderno. Sim, ele não é um conceito simples, gente, ele é um conceito extremamente complexo. Por quê? Porque é muito simples a gente pensar assim, olha, eu vou estabelecer que temos soberania, tá? Mas esta força, esse sistema de força que faz com que se autorize juridicamente que aquele Estado tenha controle sobre aquela comunidade nacional, isso tem que ser pensado de um ponto de vista de autodeterminação e de afirmação sobre os demais. Então, isso é muito importante, né? Então, soberania nada mais é do que a capacidade jurídica e territorial de autodeterminação, de afirmar a sua autoridade suprema sobre aqueles que estão sobre a sua tutela, ou seja, aqueles que estão e que são a população chamada, denominada de povo. Então, esse processo de se compreender a soberania, ele é extremamente complexo, porque ele não envolve somente uma questão jurídica. Não é pura e simplesmente nós colocarmos lá na Constituição Federal, por exemplo, que o Brasil é um país soberano, porque isso envolve características, né, ou um olhar eminentemente para as questões políticas, né, para a existência efetiva de um governo determinado e também para as questões sociais. Então, a estrutura de sociedade, a formação efetiva de uma sociedade quando a gente pensa isso. E aí a gente começa a pensar, bom, né?
Quem é que estabelece isso, né? Como é que a gente consegue entender isso, né? Do ponto de vista internacional e mais, como isso fica gera um incômodo quando a gente assiste, né, o filme da Ilha das Rosas ou do Rose Island. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos ter um tratado, né, uma convenção sobre direitos e deveres dos Estados, da qual o Brasil é signatário, através, né, cuja ratificação foi internalizada pelo decreto 1570 de 1937. E nesse tratado internacional se estabelece, então, no seu artigo 1º, que o Estado, como pessoa de direito, deve reunir os seguintes requisitos. Primeiro, ele deve ter uma população permanente. Será que a gente identifica isso na Ilha das Rosas? Né? Os indivíduos vão, se divertem, voltam, né? Então, será que a gente identifica isso efetivamente, uma população que seja permanente, que queira permanecer naquele território, né? A partir disso, a gente começa a lembrar de institutos, inclusive do direito civil, quando a gente fala em direito ao domicílio, e que vão determinar, inclusive, a questão de territorialidade. Então, tudo isso é uma consequência, né? Segundo, a determinação do território, gente. Ou seja, o território é uma base física, não esqueçam disso, né? É dentro do globo terrestre, aquela unidade física que é tomada, que é denominado de um determinado país. Mas a existência de um governo, ou seja, o reconhecimento político, né? Do ponto de vista de governança e de sistema de governo, de maneira que se tenha efetivamente o controle sobre aquele Estado. E, por fim, como quarto grande elemento, a capacidade de entrar em relações com os demais Estados. Ou seja, como eu me comporto do ponto de vista do direito internacional. Se eu efetivamente consigo ter relações com os demais Estados. Existe uma teoria, né? E existem algumas teorias para pensar essa questão do reconhecimento estatal, e uma delas, né, e a maioria dos doutrinadores, eles vão dizer o seguinte: olha, pelo menos o Estado deveria ter, um Estado para ser reconhecido, ele tem que ser reconhecido pelo menos por um outro Estado, por um outro ente estatal, do ponto de vista do direito internacional. Então, isso seria uma forma de dizer, olha, aquele país, aquele outro Estado reconhece esse Estado, né? E por isso a Rose Island precisaria disso também. Por quê? Para que ele seja efetivamente reconhecido. O artigo 3º dessa convenção, ele vai dizer o seguinte: a existência política do Estado é independente do seu reconhecimento pelos demais Estados. Ainda antes de reconhecido, tem o Estado o direito de defender sua integridade e independência, prover a sua conservação e prosperidade e, conseguintemente, organizar-se como achar conveniente, legislar sobre seus interesses, administrar seus serviços e estabelecer as competências dos seus tribunais. O exercício desses direitos não tem limite além dos exercícios dos direitos de outros estados, de acordo com o direito internacional. A convenção, então, gente, nos diz, olha, não depende do reconhecimento de outros estados. Por quê? Porque isso, se a gente for pensar do ponto de vista jurídico, isso feriria, inclusive, a própria soberania estatal. Então, se eu reconheço que aquele estado tem a soberania estatal, ele vai formular o seu próprio modo de governo, ele vai formular as suas próprias regras, estabelecer as competências dos seus tribunais e etc. Porém, o que a doutrina diz? Ela diz, olha, do ponto de vista do direito internacional, é temerário a gente pensar que não necessite pelo menos o reconhecimento de um ou outro ente estatal, né? Por quê? Porque simplesmente não haveria controle algum, né? Não haveria controle, inclusive sociopolítico, nesse ponto de vista. Então, de que adianta se criar um Estado que tenha o seu governo, que se reconheça, etc., se nenhum outro Estado o reconhece? Então, você não consegue importar, você não consegue exportar, você não consegue ter relações econômicas, relações políticas, e tudo isso pode ter um resultado.
E aí, gente, a gente começa a olhar para esses planos, né, e tentar entender um pouco como se situa, então, superada essa questão do reconhecimento estatal, mas como se situa essa sociedade internacional e essa sociedade nacional, né? Como a gente consegue pensar essa estruturação. A sociedade internacional, ela vai atuar de maneira descentralizada. Então, não necessariamente a gente vai atuar no direito internacional pura e simplesmente através dos estados ou das relações estatais. Normalmente se descentraliza para as organizações internacionais, né? E, consequentemente, para os tribunais internacionais, quando houver essa necessidade. Então, vejam, a atuação do ponto de vista internacional, ela vai acontecer de maneira descentralizada. Então, se criando organismos que tenham grandes áreas temáticas de relevância do ponto de vista do direito internacional, como, por exemplo, o direito do trabalho, as relações do trabalho, as relações de saúde, OMS, as relações de direitos humanos, né, etc. Então, isso vai fazer com que essa atuação seja de forma descentralizada. Já a sociedade internacional, nacional, desculpe, ela vai atuar sobre a forma de estados. Então, o reconhecimento do Estado, né, o reconhecimento dessas nacionalidades é que vão fazer com que se efetivem aí os direitos do ponto de vista interno. Quando a gente pensa nesse estudo, e a gente diz que a gente não tem uma objetividade, ou que a gente não tem valores absolutos do ponto de vista do direito internacional, é justamente o que faz, né, a gente repensar, né, a gente tentar entender um pouco como funciona essa dinâmica. Por quê, gente? Porque no plano internacional não há uma existência de uma autoridade superior, né? Nem Deus, né? Quando a gente brinca, Deus livre de dizer isso, né? Mas assim, não há a existência de uma superioridade. Então, se engana quem diz, não, mas o Estado que é a maior potência, o outro que não sei o quê, todos são tidos como iguais, né? Todos são tidos de maneira horizontal, né? Então, a organização desses estados, elas têm a mesma valoração, independentemente do território, independentemente da capacidade econômica, independentemente da capacidade política. A diferença que nós vamos ter são as relações, né, as posições do ponto de vista da dinâmica sociopolítica que vai acontecer. E, consequentemente, a criação das normas também é obra dos seus destinatários, ou seja, estes mesmos estados que compõem esse universo do direito internacional, né, que são os nossos países e que estão no movimento horizontal, eles também são os mesmos que criam as normas internacionais, né? Então, não se enganem achando que existe algo acima de todos que vão criar. E, portanto, não há uma hierarquia necessária entre essas normas. Há, na verdade, uma coordenação e uma convivência entre esses estados que preservam, então, a sua soberania. Mas, gente, o Estado, um Estado, né, seja qual for, ele não é obrigatoriamente jurisdicionável perante nenhuma corte. Eu só posso submeter um Estado a uma corte se houver a concordância, né, da autoridade de um foro judiciário ou arbitral. Então, é só assim que eu terei a convalidação dessa efetivação. Então, na verdade, o fundamento do direito internacional público, e isso é, na verdade, na criação, lá na história do DIP, é a ideia do direito das gentes, né? É nós reconhecermos os direitos dos povos, das nações, numa perspectiva mais global, numa perspectiva onde há um impacto muito maior, né, do que necessariamente se tem dentro das áreas territoriais. Isso tem uma relevância, gente, e se a gente for pensar, por exemplo,
no direito internacional ambiental, né, o direito ambiental internacional, isso fica muito claro, né? E a gente fala um pouquinho sobre isso quando fala em direito ambiental. Por quê? Porque se, por exemplo, nós tivermos um dano que seja além fronteiras ou que atinja um outro estado, nós temos que pensar preventivamente, né? E, consequentemente, o direito internacional também é responsável por isso, é responsável por tentar proteger as nações, os povos, né? Enquanto universo global, né? Enquanto universo de convivência global dentro do próprio globo terrestre. E por isso, essas comunidades vão se estruturar de maneira através desses estados que são independentes entre si. Então, a comunidade internacional, ela é composta por esses estados. Então, ela não é uma estrutura que seja eminentemente organizada, ela vai acontecendo de acordo com as próprias relações internacionais. Tá? Então, os estados, eles não se subordinam necessariamente, né, senão ao direito que eles reconhecem. E esse é o grande fundamento. Por quê? Porque também as normas não são hierarquizadas, né? As normas internacionais. Então, não adianta a gente dizer assim, ah, mas essa é mais antiga, ou essa é mais nova, ou essa tem maior relevância, etc. Não. Há um critério de pactuação, né? Pacta sunt servanda, mesmo critério que nós vamos ter lá, né? Em termos do direito civil, a gente também joga para cá. Por quê? Porque se o Estado adere, se o Estado ratifica aquela determinada convenção, aquele determinado tratado internacional, ele passa a ter que cumprir esta construção a qual ele ratificou. Se ele não fizer isso, ele não está obrigado a cumprir. Então, isso é uma forma de consentimento internacional. E aí vocês vão me dizer, tá, mas não existem pressões, né? Não existem situações em que haja. Sim, existem. Por isso o direito internacional é muito mais político do que jurídico, não canso de dizer, né? Mas, enquanto não ratificada essa convenção, né, não há esta obrigatoriedade. Então, essas regras, elas são criadas por essa mesma comunidade, mas há necessidade de adesão. Tá? Então, por exemplo, é impossível em definitivo conceber que a mais rudimentar das comunidades sobreviva sem que seus integrantes reconheçam o dever de honrar com as obrigações livremente assumidas. Né? Então, se foi assumida perante a comunidade internacional uma determinada norma internacional, nós precisamos verificar isso. E aí vem a pergunta, né, gente? A gente começa a falar em normas internacionais, a gente vai começar a distinguir isso, e aí? E aí a gente começa a pensar, bom, ok, eu só ratifico uma norma internacional como Estado se eu efetivamente se eu efetivamente fizer com que ela tenha validade para o meu Estado, né? Mas e aí? Será que a validade de uma norma interna está condicionada à sua sintonia com a ordem internacional? Ou seja, será que um Estado pode criar, oh, desculpa, será que o Estado pode criar uma norma? Olha isso, tá? Será que o Estado pode criar uma norma interna que não esteja em sintonia com a ordem internacional? Olha só para a gente começar a pensar. Vamos lá, será que a gente pode? Algumas teorias, né? E algumas teorias em confronto, e que tem base justamente nessa previsão de independência estatal e de soberania. Existem duas grandes posições, tá? Que se chamam as teorias dualistas, né? Nas quais elas vão dizer que são sistemas diferentes, então eu tenho um sistema de normas internacionais e eu tenho sistemas de normas de direito interno, de forma que a validade da norma interna não esteja nunca condicionada às normas de direito internacional. E tem uma corrente monista, e tem uma teoria monista, que vai nos dizer o seguinte:
duas hipóteses, ou seja, duas grandes correntes. A primeira, ela vai sustentar uma unicidade da ordem jurídica, ou seja, a ordem jurídica, ela deve atender e deve se ajustar sempre às normas de direito internacional. Então, ela entende que tanto a ordem internacional quanto a ordem interna têm que andar juntas. Por isso, monista, único caminho. E, portanto, estaria condicionada sempre à ideia de validade, né? O pressuposto de validade da norma interna estaria condicionado ao atendimento às normas internacionais. Em uma segunda corrente, gente, que seria o que a gente chama de monista moderada, seria pensar no primado do direito nacional de cada Estado soberano, por isso pensando em soberania. Então, se reconheceria efetivamente que há uma soberania do direito interno, ou seja, o Estado ele pode regrar e fazer as suas regras no direito interno como estiverem, né, dentro dos fundamentos de lei que já existam lá, mas se adotaria os preceitos de direito internacional como opção, né, como uma faculdade, como um direito subjetivo. Então, seria uma ideia, efetivamente, e Kelsen vai trazer essa ideia, né, do humanismo nacionalista, né, pensando numa ideia internacionalista, né, pensando numa ideia de adesão, né, e pensando que seria possível se optar né, entre a adoção das convenções internacionais ou não. Gente, nenhuma dessas linhas não é passível de críticas. Então, embora a gente diga que, em regra, o Brasil adote uma teoria vinculada ao comunismo moderado, nós vamos ter críticas da doutrina, né, em termos em relação a todas essas ideias. Os dualistas, eles vão enfatizar a diversidade das fontes, né, de produção das normas jurídicas, lembrando dos limites de validade de todo o direito internacional. Os monistas kelsenianos, ou seja, os monistas internacionalistas, vão se voltar para uma perspectiva ideal, né? E pensando numa ideia de ordem única, que os estados não poderiam sobreviver sem estar de acordo com o direito das gentes, ou o direito internacional. E os monistas nacionalistas vão dar relevância à soberania do Estado e vão dizer, olha, há uma unicidade, mas, né, quando for possível se atender ou estar de acordo com a norma internacional, se fará essa perspectiva. E aí, tudo isso, né, tem que ser pensado, todas essas teorias têm que ser pensadas e traçadas dentro do universo dos tratados ou da própria estrutura das normas internacionais, porque, afinal de contas, são elas que vão fazer efetivamente essa perspectiva. E a gente vê já já, e vamos fazer um pequeno intervalinho.